Boa tarde. Boa tarde. Graças do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um dia, mais uma oportunidade. E hoje, gravando esse vídeo a respeito dos pecados praticados durante o culto. É um tema que permeia desde os tempos antigos até os dias de hoje. Pecados praticados durante o culto a Deus. A Deus ainda colocamos esse direcionamento. Estamos dizendo que estamos adorando a Deus, cultuando, só que não é da forma que Ele quer. E hoje a gente vai fazer um apanhado a respeito disso, mostrando o que de fato é o verdadeiro culto a Deus. Vamos mostrar o significado no Antigo Testamento. Qual era o significado do culto? O significado no Novo Testamento, o que é o verdadeiro culto, e toda a problemática a respeito desse tema, que é de muito relevante e que é necessário a gente refletir até por aquilo que a gente faz nos dias de domingo, nos dias de culto, nos dias que a gente chama de comunhão. O que a gente realiza de fato, se é verdadeiramente um culto que estamos prestando a Deus, ou é meramente um ato religioso, da gente tentando se religar a algo meramente antropológico. Fazendo essa introdução, quero fazer as seguintes perguntas. O que é de fato? O que é culto a Deus? A gente vai lançar o pontapé aqui, uma pequena reflexão. Um papelzinho aqui, só um roteiro, a pauta. Isso aqui não é a colinha aqui que eu tenho, só para me mostrar mais ou menos o direcionamento do que eu quero falar. E basicamente a instrução vai ser toda na palavra de Deus. Ao longo da história, muitas culturas, povos, etc. e tal, até na história da Bíblia mesmo, a gente vê desde do primeiro casal, Adão e Eva, passando por seus filhos. Primeira coisa depois da queda que o ser humano fez foi o quê? Tentar prestar um culto a Deus. E da Bíblia, o primeiro proponente a isso que mostra que Deus se agradou do culto de Abel e rejeitou o culto de Caim, e por conta dessa rejeição, por conta dessa atitude, da forma que Caim estava prestando culto, ocasionou o primeiro assassinato da história bíblica. O primeiro grande pecado, assim, depois da queda, lógico, o grande pecado que a gente vê, o ódio de um irmão assassinar outro irmão por conta da religião, por conta do culto de um ser agradável a Deus e o outro não. Então a gente, porque permeia essa questão do ódio desde o princípio. E a gente vai fazer um pulo na história, a gente vai começar quando Deus faz a promessa a Abraão, e após essa promessa, 400 anos depois, Moisés é levantado, e a partir daí é fundamentado o culto da história de Israel. Ou seja, o primeiro culto prestado por Israel ao Yahweh, ou Yahvé, ou Javé, ou Jeová, ou da forma que você queira chamar o Deus do Antigo Testamento. Então, a partir disso, Deus dá prescrições a Moisés como ele queria e o que simbolizava o culto prestado no Antigo Testamento. E inicia com o tabernáculo, ou tenda do encontro, onde era a habitação, digamos assim, de Deus, onde Deus estava presente, recebendo as ofertas e os sacrifícios do povo de Israel. Basicamente era dividido isso. Vou resumir bem, porque se você for pegar a Bíblia para ler, é muito complexo, muito extenso, e são várias regras de como prestar o culto.
Então eu vou resumir em dois pontos. A principal liturgia do culto era sacrifícios pelos pecados, de uma forma onde um animal era sacrificado como forma como meio assim de expiação provisório pelo pecado, e a outra forma era mesmo sacrifício e outras ofertas que eram ofertas de gratidão ou de propósitos que eles faziam, tanto animais como outras coisas. Essa parte de e o principal era a respeito do pecado, sacrifício a respeito do pecado. E nem e veio mais à frente quando Davi queria fazer uma casa, um templo, em homenagem a Deus, e que foi concluído por Salomão. Por isso que, como de, de comum acordo, a gente chama Templo de Salomão, o templo que Salomão ergueu para Javé. Então, a partir daí, a gente vai ver ao longo da história de Israel. Começou pelo tabernáculo, passou pelo templo, e até Jesus Cristo, o templo estava em pé, e depois, na história de Israel, o templo de Jerusalém desaparece. O templo erigido em Jerusalém desaparece da história dos hebreus, dos judeus e da história de Israel. E onde hoje se encontra só a ruína, parte do muro lá, e aqueles outros problemas geopolíticos que a gente não quer entrar, eu não quero entrar a respeito disso. E o Novo Testamento, ele traz uma perspectiva um pouquinho diferente do templo, que o templo ele simbolizava o quê? O templo era como fosse um simbolismo do templo que Moisés teve a percepção do templo de Deus, numa dimensão inalcançável a nós, e conforme Deus mandou ele construir aquele templo, era mais ou menos o modelo que ele recebeu e orientação de Deus. E passado por Davi a Salomão, e Salomão construiu com aquelas mesmas perspectivas, e onde Deus era cultuado naquele templo. E a gente vai falar agora a respeito dos pecados praticados no templo. Nem sempre na história de Israel foi essa maravilha toda de cultos agradáveis a Deus. A maior parte das vezes não eram, sim, porque a Bíblia ela vai nos passar momentos de transgressão frequente de Israel, tanto na forma de vida que eles viviam, quanto da forma de culto prestado a Deus. E eu vou mostrar alguns exemplos de pecados praticados por ele da própria Escritura. Vamos agora, falando de Bíblia, vamos citar a Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. E o primeiro texto que eu vou citar é Isaías 1. Agora vocês vão ter a perspectiva dos pecados praticados por Israel. E quais foram essa falta específica. O que desagradou Deus de uma forma tão profunda. Tem uma aguinha aqui. Visão que teve Isaías. Isaías 1, capítulo 1. Se você tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia, os textos que eu tiver fazendo citação, você pode pegar e conferir. É bom você conferir tudo que eu falo, para você ter a sua própria... Deus pode te dar seu próprio direcionamento a você, com uma forma de estímulo aqui, esse vídeo. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Isaías, versículo 11. Que me importa vossos inúmeros
sacrifícios, diz Yahweh. Estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de bezerros cevados. E no sangue dos touros, de cordeiros, de bodes, não tenho prazer. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisaste nos meus átrios? Tabernáculo, que eu citei agora há pouco. Basta de trazer oferendas vãs. Basta de trazer-me oferendas vãs. Elas são para mim incenso abominável. Lua nova, sábado e assembleia, não posso suportar a falsidade e solenidade. Eram dias assim solenes que eram dedicados a Deus, digamos assim. E para nós cristãos seria o nosso domingo, o dia de culto que a gente vai na nossa congregação e que muitas vezes a gente pratica os mesmos pecados de Israel. E no Novo Testamento, depois eu vou trazer um apanhado aqui do Novo Testamento para vocês. Vossas luas novas e vossas festas, minha alma as detesta. Elas são para mim um fardo, estou cansado de carregá-lo. Quando estendei as vossas mãos, desvio de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, não vos ouvirei. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai da minha vista vossas más ações. Cessai de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai o direito. Corrigi o transgressor, o opressor, que oprime a vítima. Fazei justiça ao órfão. Defendei a causa da viúva. Então, sim, poderemos discutir, diz Yahweh. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-á-vos-ão alvos como a neve, branco, limpo. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como lã. Se quiserdes obedecer aos meus mandamentos, comerei o fruto precioso da terra. Mas se vocês recusardes e tornares rebeldes, sereis devorados pela espada. Eis que a boca de Yahweh falou. E dá uma pausa aqui. Agora vamos para Ezequiel 8. Que o profeta Ezequiel 8 vai... O profeta Ezequiel, no capítulo 8, vai nos dizer. Desculpa que hoje eu estou um pouco resfriado e a garganta não está 100% hoje. Uma aguinha aqui. Visão, Ezequiel capítulo 8, visão dos pecados de Jerusalém. Sucedeu no ano sexto, no quinto dia do sexto mês, que eu estava sentado em minha casa, e os anciãos de Judá estavam sentados na minha presença, quando ali mesmo veio sobre mim a mão do Senhor. Olhei, e eis alguma coisa que tinha a aparência de um homem, do que parecia ser os seus lombos, e daí para baixo era fogo. A partir dos lombos, daí para cima, algo que parecia um brilho semelhante ao electro. Ele estendeu o que parecia ser a forma de uma mão e me segurou por um tufo de cabelo. O Espírito me levantou entre o céu e a terra e me trouxe a Jerusalém, em visões divinas. A entrada do pórtico interior que dá para o norte, onde está colocado o ídolo do ciúme, isto é, aquele que provoca ciúme. Ali estava a glória do Deus de Israel, semelhante àquilo que eu vira no vale. Ele me disse: Filho do homem, ergue os olhos em direção do norte. Ergui os olhos na direção do norte, e eis que para o norte do pórtico do altar estava a ídolo do ciúme, junto à entrada. Disse-me ainda: Filho do homem, tu vês o que estão fazendo? As monstruosas abominações que se comete aqui, a fim de afastar-me do meu santuário? Mas verá ainda outras abominações monstruosas.
Trouxe-me então à porta do átrio. Olhando, vi um buraco na parede e ele me disse: Filho do homem, abre uma fenda na parede. Abri uma fenda e vi ali uma porta. Disse-me: Entra e verás abominações que praticam aqui. Entrei, fixei o olhar e havia ali toda a sorte de imagem de répteis, de animais repugnantes e de todos os ídolos imundos da casa de Israel, gravados na parede ao redor. Em pé diante deles estavam 60 homens, anciões da casa de Israel, entre os quais Gesonias, filho de Safã, também em pé, e cada um com seu incensário na mão, do qual se elevava o perfume da nuvem do incenso. Disse-me, filho do homem, viste que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro, cada um na sua câmara revestida de pintura? Dizem: Yahweh não os vê. E Yahweh abandonou a terra e acrescentou: Tu verás abominações ainda mais graves que eles cometem. Conduziu-me então à entrada do portal do templo de Yahvé, que dá para o norte. E eis ali mulheres sentadas a chorar por Tamuz. Tamuz era um deus egípcio do tempo que Israel esteve escravo no Egito. E então ele tinha essa cultura ali perto daquela região ali, falava de Tamuz, que era vamos dizer assim, um ídolo. E disse-me: Viste, filho do homem, mas verás abominações ainda mais graves do que estas. Dali conduziu-me para o átrio interior do templo de Yahvé. E eis junto à entrada do santuário de Yahvé, entre os vestíbulos e o altar, cerca de 25 homens com as costas voltadas para o santuário de Yahvé, e seus rostos voltados para o oriente. Estavam prostrados para o oriente, diante do sol. Esse era o deus egípcio do sol, se não me falha a memória, o deus Ra, do Egito. Mais uma falta idolátrica do povo de Israel. Ezequiel ele vai trazer nesse livro, vou parar aqui, que vocês já viram pelo conteúdo que está falando de idolatria. Práticas repugnantes dentro da casa de Deus. Atitudes idolátricas praticadas dentro do templo de Deus. Então, Ezequiel fala a respeito da idolatria. Isaías fala a respeito do pecado. E Malaquias, que eu vou falar aqui, fala a respeito do que estava sendo ofertado pelos sacerdotes e pelo povo. Eu vou citar Malaquias aqui, só que eu não vou ler não, para ficar mais curto, ficar mais dinâmico, eu não vou ler todos os textos aqui não. Mas você pode abrir a sua Bíblia aí e ver Malaquias, que muitos usam a respeito do dízimo. Falam muito, gostam muito de falar a respeito de dízimo. Mas o que estava sendo praticado ali era o pecado a respeito da justiça. O que realmente significa o dízimo? O dízimo significa o mantimento daquela época, os sacerdotes, porque eles viviam no templo o tempo todo, e a oferta dos vamos dizer assim, dos desabrigados da vida. Por exemplo, órfãos, viúvas, pessoas necessitadas, em geral. O dízimo era exatamente para isso. Hoje, no Novo Testamento, somos todos, em Cristo Jesus, somos todos considerados sacerdotes. Então, quando você oferta determinado valor, quantia, para manter um ministério a respeito da instrução da palavra, que seja para a instrução da palavra. E para aquilo que realmente é dedicado às necessidades de toda a comunidade. Se é esses critérios, benefício de todos os irmãos, de todo sentido, tanto na instrução da palavra, quanto na questão de cuidado com as pessoas dentro da comunidade.
as viúvas das congregações, as pessoas necessitadas, as pessoas que passam por diversos problemas. Esses recursos gerados por todos os irmãos são em benefício de todos. Esse é o verdadeiro simbolismo do dízimo. No Antigo Testamento, e uma forma de culto, de liturgia cultica para os dias de hoje. Falei por Malaquias, agora eu vou pular para o Novo Testamento. Vocês viram os pecados praticados no templo no Antigo Testamento. Sábados que eram profanados. Se você pegar os profetas, você vai ver tudo isso. Sábado sendo profanado, pecado de imoralidade, idolatria, maldade, perversidade, feitiçaria, sangue sendo derramado dos inocentes, exploração dos pobres. Entende? Você vai ver isso tudo. Se você pegar o livro de Isaías inteiro, ele vai denunciar e vai fazer promessas futuras que se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. E eu vou citar um texto aqui, mais uma referência. Na igreja de Corinto, ela foi uma igreja bem problemática em diversos assuntos, porque ela é uma igreja que foi inserida num contexto de idolatria. Corinto era uma cidade de muitas adorações a diversas divindades, etc. e tal, e tinha problemas morais graves dentro dessa igreja. E 1 Coríntios 5, se você abrirem suas Bíblias, vocês vão ver que Paulo ele alerta a respeito da imoralidade grave, um fato abominável que aconteceu, onde um rapaz ele se deitou com a mulher do seu pai, ou seja, sua madrasta. Então, isso foi tão assim grave, uma atitude tão grave, porque se você abrir em Romanos 12:1, o culto racional é aquilo que você vive. Que o versículo em específico diz: ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional, ou vosso culto espiritual em outras traduções. A sua vida é o verdadeiro culto a Deus. Tudo que você faz na sua vida é um verdadeiro culto a Deus. E a imoralidade é uma prática contrária ao verdadeiro culto a Deus. Então, Paulo adverte a esse rapaz, se ele não se corrigisse, ele teria que ser excluído da comunhão da igreja, exatamente pela perversidade, pela maldade. E aquele mal estava se entranhando dentro da comunidade, onde as pessoas estavam literalmente insensíveis a isso. Estavam passando pano a respeito dessa devassidão que estava ocorrendo lá. Não é uma questão de fofoca, mas o que a maldade sendo praticada e ninguém corrigindo. Tanto o rapaz ou excluindo da comunhão. Chegando e dizer, cara, você não quer viver a fé? Mete o pé, saia da comunhão de pessoas que estão querendo realmente levar a comunhão a sério. Estão querendo levar uma vida com Deus a sério. E João 2 mostra que Jesus ele vai purificar o templo, aquele templo de Jerusalém, onde o próprio Jesus viveu, frequentou o templo de Jerusalém, no tempo que ele esteve aqui na Terra. Então, desculpa. Então ele vai em João 2, do versículo 11 ao 22, ele vai purificar esse templo diante do que estava sendo realizado ali. Transformaram a casa de Deus em um lugar de comércio. Alguma coisa meramente assim que remete a gente no dia de hoje, tem muita coisa. Transformam a casa de Deus ou a casa da comunhão dos irmãos em comércio. Dízimos e sacrifícios até dizer chega, com o objetivo financeiro, econômico de enriquecer, quando a verdadeira justiça não é praticada.
a verdadeira instrução da palavra não é proferida. As pessoas não aprendem o evangelho, não compreendem a palavra de Deus e tem com esse único objetivo gerar a ganância e a corrupção das pessoas, transformando aquilo ali num comércio, uma religião assim de movimentar cifras bilionárias, como é o movimento evangélico hoje. Movimenta 20 bilhões ano. Então, transformaram a fé em comércio. Os verdadeiros mercadores da fé. Então, Jesus purificou, fez como se fosse um chicote e derrubou as mesas de cambista, expulsou todo mundo ali à base de chicotada. Então, mostra que Jesus tinha zelo pelo templo de Israel e mostra também que Jesus ia finalizar aquele templo no sentido de fazer uma nova aliança nele, Jesus Cristo. O verdadeiro templo, de fato. Quando ele, em Mateus 27, ele diz que aquele templo de Jerusalém seria derrubado. Em 3 dias ele ergueria um templo, que era o templo do seu próprio corpo. Ou seja, como ele disse a Samaritana em João 4, os verdadeiros adoradores procuraram o Pai em espírito e verdade, porque é esses adoradores que o Pai procura. Então, Jesus ele traz essa percepção de entendermos que a verdadeira adoração no Pai é em espírito e em verdade. Então, vamos ver. E trazendo agora para o Evangelho, o cerne, a mensagem principal do Evangelho é arrependimento de pecados, fé, a graça de Deus em benefício, por meio de Jesus Cristo, aos pecadores, o auxílio que necessário, tanto de perdão de pecados plenamente, quanto a salvação. O verdadeiro culto a Deus, que eu acabei de falar, citar João 4, do versículo 19 ao 24, a respeito de adorar a Deus em espírito e em verdade, e o verdadeiro culto em Romanos 12, versículo 1 e 2, que eu vou ler aqui. Já citei, já li, só que quero citar ele dentro do seu contexto. Desculpa. Romanos 12, 1. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom e agradável e perfeito. Esse é o verdadeiro significado de culto a Deus. Adoração no sentido do íntimo do seu ser, que cultua a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus, que é o sumo sacerdote, você se torna um sacerdote por causa de Jesus Cristo ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você é levado à categoria de sacerdote, sacerdócio real, como Pedro vai citar, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido pelo Senhor, que transportou a gente das trevas para sua maravilhosa luz. E eu vou citar 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, porque a fé, a comunhão e o culto tem que ser praticado pela perspectiva do amor.
Porque a igreja de Corinto, essa igreja que eu citei a respeito da imoralidade, ela foi uma igreja que ela foi visitada por muitos donos. E por conta disso, um estava se achando melhor do que o outro. E Paulo fala a respeito de uma organização básica ali a respeito de culto, como deveria ser feito o culto, e também a respeito do que realmente importava. E o que realmente importa é o que eu vou ler aqui agora. Ainda que eu falasse línguas dos anjos e dos homens, se eu não tivesse o amor, seria como o bronze que soa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, o conhecimento de todos os mistérios de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse tudo que eu tenho e desse aos pobres e aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas para beneficiar alguém, se eu não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. O amor é paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se incha de orgulho, não faz nada inconveniente, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. Quanto às profecias desaparecerão, quanto às línguas cessarão, quanto à ciência humana também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. É limitada a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era menino, falava coisas de criança. Pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio de criança. Agora vemos em espelho, e de maneira confusa, mas depois face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre as três coisas, a maior delas é o amor. Então, o verdadeiro culto de Deus é exercitado por fé, pela esperança da volta de Cristo e o amor. E o maior deles é o amor. Então, o amor é o significado do cumprimento dos mandamentos de Deus. Jesus diz que um mandamento novo vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o amor é o sentido amplo dos cumprimentos do mandamento de Deus. E esse mandamento não é pesado, mas a gente tem que se abnegar do nosso egoísmo. Então, se nas nossas igrejas tem contenda, confusão, ódio, iniquidade, imoralidade, injustiça, fofoca, tantas e tantas outras coisas ruins, o que está sendo praticado aí? É um culto a Yahvé por meio de Jesus Cristo? Ou é um culto prestado a algum, como eu li no livro de Ezequiel, prestado a alguma idolatria, algum ídolo? É a Deus que estamos prestando culto? Ou, por meio do amor, estamos prestando culto ao Deus que é amor, como diz João, na sua primeira epístola, capítulo 4. Diz que Deus é amor. Aquele que ama seu irmão está em Deus. E aquele que odeia seu irmão nunca conheceu a Deus. Esse é o mandamento, esse é o sentimento, a justiça, a prática de fé, esse é o verdadeiro fruto da fé, porque em Gálatas, Paulo vai dizer, o primeiro fruto descrito em Gálatas 5, você pode pegar sua Bíblia depois e ler, é o quê? O primeiro fruto do Espírito é o amor. Amor, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio. E dentre outros, que foge à memória da gente. Mas só pelo amor a gente consegue compreender todos eles. Então,
para comunhão, para a verdadeira comunhão em uma igreja, tem que ser alicerçada pela fé em Cristo, pela comunhão entre as pessoas, ou seja, o amor verdadeiro e genuíno. O amor que corrige e o amor que auxilia. Então, sem amor, se não tiver o amor em nossas igrejas, somos seita. Literalmente, somos uma seita. Porque a presença manifesta da glória de Yahvé é o amor. Como João diz, Deus é amor. E se o amor está em nossa congregação, Jesus habita com a gente. Se o amor está longe de nós, nós não o conhecemos. E fazemos dele mentiroso porque usamos o nome dele em vão. Então, esse é o chamado de arrependimento e esse é o chamado de compreender o que você está prestando a Deus. É um culto agradável a Deus? O culto racional, o culto espiritual? Ou você está prestando a Deus o que a antropologia faz aí? Os seres humanos prestam a outras divindades, cada um fazendo a liturgia e acha que vai agradar a Deus. Mas o que agrada a Deus é o quê? O Salmo 51 diz que o arrependimento e a conversão agrada a Deus. Salmo 51 que está no Antigo Testamento. E o próprio Deus, por meio dos profetas, fica registrado que Deus, misericórdia quero e não sacrifícios. O que me agrada é a misericórdia, o que me agrada é a piedade. E Jesus repete novamente, diz, misericórdia quero e não sacrifícios. É o verdadeiro sacrifício que você está prestando a Deus? O sacrifício perfeito de Jesus Cristo, te redimindo, te resgatando das trevas? Ou você está tentando se religar a Deus por seus atos de justiça? É a bondade manifestada por Jesus Cristo na sua vida, por meio do seu Espírito Santo, ou é você tentando se religar ao Altíssimo, como fez Caim? E o Caim, o que tinha no coração dele era ódio, que ele matou o irmão. Por conta de quê? Religião. Você é um religioso ou você tem cultuado a Deus em espírito e em verdade? Fica essa reflexão e vou fazer minha oração final aqui e desejar paz, que Deus ilumine sua vida e conceda sua graça de entendimento a respeito da sua palavra e da sua missão aqui na terra, como está escrito em Mateus 10, você entender João 10, que ele é o bom pastor, ele é o verdadeiro pastor e nós somos obreiros. Obreiros no sentido de que somos aqueles que Deus confia a sua palavra para que vivamos. Sermos portadores dessa palavra. Senhor, peço tua graça, que o Senhor conceda aquilo que realmente precisamos. A tua justiça, a vida por meio de ti e a esperança de redenção. E que o Senhor feche nossos olhos para aquilo que é desnecessário nessa vida e que o Senhor conceda a sua graça naquilo que realmente precisamos. É o que eu suplico no teu nome, Jesus Cristo, amém. Ficamos no próximo vídeo. Hoje foi aleatório. Decidi sentir no meu íntimo gravar a respeito de culto e fiz essa pequena, breve reflexão. Não foi 100%, porque hoje eu estou meio baleado, como vocês estão vendo, mas que Deus deu pleno entendimento a vocês. Fico nessa. Até a próxima.